há uma chance muito real de que o domínio da cabala casariana caia nos próximos 3 meses e que estruturas de poder alternativas precisem ser preparadas a tempo para isso, de acordo com fontes de inteligência britânicas do M6. O gatilho é esperado com prisões de principais cabalistas no ZEUA, a partir de outubro, dizem as fontes. Por sua vez, fontes do Pentágono disseram que a cabala ficou surda e cega por mais de 2 semanas, então grandes coisas devem acontecer depois da confirmação na Suprema Corte de Brett Kavanaugh. Kavanaugh está pronto para ser confirmado, após o Yom Kippur, em 20 de setembro e, no mesmo dia, o presidente do ZEUA, Donald Trump, pode mandar mensagens para todos os celulares, para alcançar mais pessoas do que o Twitter. Além disso, fontes dizem que a FEMA, também, testará o sistema de radiodifusão de emergência em todos os televisores, de modo que, quando combinado com alertas de texto sem fio, permitirá a Trump divulgar notícias reais em tempo real e soltar bombas da verdade. A natureza exata do que será dito ao povo americano, através do sistema de radiodifusão de emergência, ainda não está clara. No entanto, na semana passada, representantes dos gnomos bancários suíços em Zurique, do FSB russo, do M6, da família real japonesa e de uma sociedade secreta asiática, entraram em contato com a White Dragon Society, Sociedade Dragão Branco, WDSSDB, na mesma semana. O fato de que essas fontes, muitas das quais haviam cessado o contato desde o ataque terrorista nuclear e tsunami de 11 de março de 2011, de repente saírem da toca, é uma indicação clara de que algo imenso está prestes a acontecer. Fontes da CIA ligadas às bases secretas na Antártida dizem que o súbito aumento de atividade na comunidade de inteligência foi relacionado ao fechamento repentino, na semana passada, de 7 observatórios solares. Em particular, as fontes dizem: o Observatório Solar em Sunspot, Novo México, tem observado o Sol desde o incidente de Roswell. Eles pertencem a um grupo especial fora da grade, conhecido como os Vigilantes. Existem vários desses observatórios especiais, estrategicamente localizados ao redor do planeta. Eles têm arquivos cheios de fotos e gravações em vídeo dos naves Wingmaker chegando ao Sol, assim como as grandes naves, que participam como parte do mandato de observação e assistência à humanidade da Federação Galáctica. O estado profundo cabalista está contra a parede e agora estão procurando por penas. Entraram nos observatórios e pegaram tudo por medo e pânico. Pedidos de mordaça foram emitidos. Ainda não sabemos o jogo final. Isso pode virar contra eles e ser usado como o principal ato de divulgação do evento. A fonte enviou as 3 seguintes fotografias das observações que levaram ao fechamento dos observatórios. Já a fonte do M6 disse que os observatórios foram fechados porque queriam realizar um processo de divulgação mais ordenado para não causar pânico ou mal-entendidos entre a população de superfície. De qualquer forma, isso pode estar relacionado a um recente e enorme surto de avistamentos de OVNIs em todo o planeta. Abaixo estão links para 2 exemplos relatados em meios de comunicação tradicionais. Também, houve um aumento sem precedentes na atividade de tempestades tropicais que pode estar relacionado à atividade solar incomum. Na semana passada, toda a região dos trópicos estava coberta de cinturões de tempestades, 7 das quais eram grandes o suficiente para serem identificadas. É muito interessante que, pela primeira vez, os banqueiros suíços em Zurique decidiram enviar um emissário para atender a SDB, Vincenzo Mazzara e Leo Zagami da loja maçônica P2. Anteriormente, já haviam dito a este escritor que recebiam ordens de alienígenas baseados na Suíça, liderados por uma entidade conhecida como o Sol Negro.
O representante suíço reconheceu que sua liderança estava recebendo ordens do Sol Negro e que se comunicava com eles através de raios gama. Nesta altura, os leitores que estão acostumados a este relatório se ater a questões do mundo real, provavelmente estão balançando a cabeça e se perguntando se alguém chegou até nós. A resposta é que a trilha forense seguida por fontes primárias como David Rockefeller, Rothschilds, a família real britânica, as sociedades secretas asiáticas, etc. aponta para algum tipo de rede de controle deste planeta, que está sediada na Suíça. Pode ser que todas essas coisas espaciais sejam apenas fumaça e espelhos projetados para esconder uma pequena cabala de homens velhos que várias fontes citam como anciões de Sião, dos olhos curiosos da população escrava que eles têm dominado por tanto tempo. Então, retornando às questões estritamente do aqui e agora, podemos relatar que os representantes de famílias bancárias em Zurique, M6, ou seja, a família real britânica, Pentágono, CIA, as sociedades secretas asiáticas e o FSB russo disse à SDB, que apoiam a encenação de uma campanha massiva e multitrilionária para acabar com a pobreza e impedir a destruição ambiental. Porém, para tornar isso possível, a cabala tem que ser completamente removida do poder. Então, vamos voltar aos últimos desenvolvimentos nessa frente. No ZEUA, a queda do líder da CBS, Les Moonves, pode ter assustado os sionistas, já que seu tio-avô foi primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, observam fontes do Pentágono. Ben-Gurion foi acusado por documentos recentemente desclassificados como a pessoa que ordenou o assassinato de John Kennedy. Talvez, agora, a CBS reportará isso ao público remanescente que ainda acredita na mídia corporativa. Além disso, continuam as fontes, a ordem executiva de Trump, para sancionar a interferência eleitoral estrangeira está mirando mais Israel do que para a Rússia ou o Reino Unido. Porque Israel interfere nas eleições do ZEUA, o Pentágono está aborrecido com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por apoiar abertamente Mitt Romney em 2012 e Hillary Clinton em 2016. A interferência, dizem, acontece, através de aportes financeiros como o de Rain Saban para os democratas e Sheldon Adelson para o Partido Republicano. Além disso, as fontes dizem que a arrecadação de fundos de quinta coluna com a campanha de Hollywood Wall Street Vale do Silício, também, tem apoiado vigaristas no Congresso, como os senadores Tom Cotton, Chuck Schumer e John McCain. Além disso, a guerra comercial de Trump com a China tem o benefício de enfraquecer o Wall Street, já que qualquer banco ou banqueiro como Jamie Dimon, que faz lobby pela China, pode ser processado por ser um agente estrangeiro não registrado, ou pior, alertam as fontes. Por sua vez, o pessoal do M6 acha que seu pior inimigo é a União Europeia e a nobreza negra, sua controladora. Dizem que a chanceler alemã, Angela Merkel, deveria pagar indenização a países como Polônia e Hungria pelo que sua linhagem, Hitler, etc., fez a eles. Então, neste contexto, é muito interessante saber que o FSB russo, recentemente, tem negociado com os Cavaleiros de Malta que, de muitas formas, são o braço militar do nexo maçom P2 que controla a UE. Estamos assumindo que eles estão procurando proteção contra a iminente busca anglo-saxônica por justiça. As outras pessoas para as quais o FSB tem trabalhado recentemente são da realeza saudita. A fonte do FSB não diria exatamente o que fez recentemente para os sauditas, além de notar que foi intensa e envolveu mais de 100 agentes. Uma vez que a Igreja Ortodoxa Russa, anteriormente, declarou uma guerra santa contra o Islã radical, o seguinte artigo discutindo os planos para executar principais clérigos Wahhabi pode estar relacionado. O outro evento, provavelmente relacionado,
foi que a Igreja Ortodoxa Russa está tendo um cisma com a Igreja Ortodoxa de Constantinopla, ocupada pelos muçulmanos, por causa do seu apoio ao regime ocupado pelos nazistas, na Ucrânia. É bom lembrar que os russos são rivais dos turcos otomanos e dos alemães há séculos. Além disso, os nazistas foram responsáveis por criar a Irmandade Muçulmana e o Islã Radical, como forma de minar o domínio anglo-francês do Oriente Médio. Segundo fontes do M6 e da CIA, algo, também, está acontecendo no Japão que pode levar à mudança de regime. Acontece que o governo do Japão estava bombeando dióxido de carbono para o solo, perto do epicentro do recente terremoto devastador em Hokkaido. Em outras palavras, um governo de escravos operando dentro do paradigma não científico de dióxido de carbono causador do aquecimento global, causou um terremoto, ao injetar 150 mil toneladas de carbono no solo. Isso está em toda a internet japonesa. Mas é claro que a mídia corporativa permanece em silêncio. Não obstante, movimentos estúpidos como esse estão contribuindo para o consenso emergente entre os corretores de poder de direita de que o Banco do Japão precisa ser nacionalizado. Isso removeria uma importante fonte de financiamento para a máfia casariana. Também significaria um fim automático ao seu regime escravos no Japão. Na medida em que a máfia casariana perde o poder em todo o mundo, é urgente que as várias facções rebeldes, que lutam pela libertação planetária, comecem a fazer planos concretos para uma transição suave. A SDB acredita que essa transição exigirá o anúncio de um jubileu, seguido por uma campanha massiva de consertar o planeta. Além disso, embora a SDB apoie um comitê de verdade e reconciliação ao estilo da África do Sul, parece que muitos dos crimes da máfia casariana foram tão horríveis que os tribunais de crimes de guerra serão inevitáveis. Vamos ver o que outubro trará.